Glória a Deus, querido. Bom dia, graça e paz. Vá abrindo a sua Bíblia aí, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Pastor Fernando já deu uma introdução aqui, lendo parte desse capítulo, e nós continuaremos lendo alguns versículos deste capítulo 24 de Lucas, e daremos então aí continuidade ao culto, refletindo sobre o que Deus quer falar conosco nessa manhã de Páscoa, nesse domingo de ressurreição. Amém? Glória a Deus. E o Espírito Santo esteja agora aí derramando unção sem medida, poder, graça, misericórdia, esperança ao seu coração. Foi para isso que Jesus ressuscitou, para ressuscitar também a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, a nossa esperança, que via de regra, nesses últimos dias tem estado um pouco abalado, tem estado um pouco fragilizada. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, a ressurreição de Cristo também é a ressurreição da nossa esperança. Ontem, pastor Fernando foi grandemente usado pelo Senhor no provérbio pastoral, falando sobre o sábado do silêncio, o sábado da dúvida, da incerteza, mas que seria depois sucedido pelo domingo da ressurreição. Querido, Jesus está vivo. Eu falei com ele hoje cedo, ele falou comigo, eu tenho certeza que ele está do seu lado aí, te abençoando agora, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Até aqui, não feche a sua Bíblia, por favor. Nós vamos ainda ler outros versículos deste capítulo. E eu gostaria muito que você analisasse tudo que for falado, tudo que for dito aqui, para que haja uma concordância entre o que falarmos e o que está escrito na palavra de Deus. Amados, eu daria o seguinte título para essa reflexão: a ressurreição da esperança. Os discípulos estão tristes, você acabou de ler, 2 deles, um nós sabemos que chama-se Cleopas, o outro não sabemos. Alguns afirmam, especulam ser a esposa de Cleopas, há quem diga que é um casal, há quem diga que é o próprio Lucas que escreveu esse evangelho. Especulações, nós só sabemos que um chamava Cleopas e não sabemos o nome do outro. Acontece que os 2 estão caminhando de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús, que provavelmente era a casa deles, onde eles haviam saído para seguir a Cristo, acompanhar a Jesus pelo caminho, vivenciar os milagres, as maravilhas que Jesus Cristo fizera, e também ouvir da boca do Senhor todos os ensinamentos até aquele dia então. Acontece, queridos, que a Bíblia diz que quando eles começam a conversar com Jesus, observa por favor, lá no versículo 18, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, Jesus chegou e perguntou para eles: olha, o que vocês estão conversando enquanto vocês caminham? Cleopas perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que estão acontecendo nesses dias? Que coisas? Versículo 19, perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavra e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Imagina Jesus ouvindo
o relato dele próprio, né? Versículo 21, e nós esperávamos, eu quero que você grife aí, se você puder, na sua Bíblia, essa palavra, esperávamos, que ele era aquele que ia trazer redenção a Israel, mas hoje é o terceiro dia que isso aconteceu, ou seja, na visão de um bom judeu, até 3 dias alguém podia ressuscitar, depois disso era praticamente impossível, havia uma crença assim, eles levavam muito a sério isso, por isso que Jesus vai esperar passar 3 dias, né? E no 4º dia vai até Lázaro, para ressuscitar Lázaro, para provar que ele era Senhor sobre a morte. Então, na mente dos 2 discípulos, de Cleopas e do seu companheiro, ou sua companheira, não sabemos, há um sentimento de frustração, de decepção. Essa palavra esperávamos, ela no original, ela traz a ideia de uma grande expectativa que eles tinham com relação a Jesus. De um grande sonho que eles nutriam no coração com relação a Jesus. Mas esse sonho acabara de morrer. Essa expectativa havia acabado de ser destruída, jogada por terra, ou melhor, sepultada, enterrada. Eles dizem para Jesus, sem saber que é Jesus que está com eles, olha, nós estamos frustrados, decepcionados. E eu, em nome de Jesus, eu quero dizer para você nessa manhã que talvez esteja assim, frustrado e decepcionado, desesperançado da vida, porque eu acredito que realmente tem sido uma Páscoa de desespero para muita gente. Está sendo uma Páscoa de luto para muita gente. Mas a ressurreição de Cristo, ela tem poder também de restaurar a nossa fé. Principalmente de restaurar a nossa fé. E é isso que o Senhor quer fazer na sua vida nessa manhã. Querido, você precisa ter muito cuidado com a desesperança, com a frustração, com a decepção. Sabe por quê? Porque ela pode te empurrar para a solidão. Cuidado! Por isso que Jesus venceu a morte, ressuscitou e está vivo agora. Porque Ele não quer que você esteja só, vulnerável. E quando nós estamos sós, nós estamos vulneráveis. Observe, aqueles 2 deixaram o grupo, os 11. Se você ler com cuidado a narrativa do capítulo 24, você vai ver que depois eles vão voltar para onde os 11 estavam reunidos. Eles deixam os 11 lá e vão voltar à velha vida. E vão deixar, é como se hoje você deixasse a igreja, abandonasse o convívio dos irmãos por causa de uma decepção. Cuidado, a desesperança, a frustração, a decepção, ela pode te empurrar para o isolamento, e não falo aqui do isolamento social, do lockdown, do fique em casa, eu estou falando de se afastar de pessoas que poderiam ajudar a sua fé a crescer. Cuidado com a desesperança. Eles deixam o grupo, os 11 lá em Jerusalém, e vão embora para casa, vão voltar para a velha vida. Cuidado com a desesperança, porque ela pode fechar o seu coração para aquilo que o Senhor tem feito na vida de outras pessoas, que é eficaz, que é verdadeiro, mas você não consegue acreditar. Tem sido um tempo difícil? Sim, mas Deus está agindo na vida de um monte de pessoas. Verdade ou mentira, irmãos? Só que as mulheres vão no sepulcro, o pastor Fernando leu o início do capítulo 24 aqui. Elas veem o anjo, ele diz, vocês estão no lugar errado, porque não pode estar entre os mortos aquele que ressuscitou. Vão, contem para os outros, os meus amigos. Cleopas e o seu companheiro estavam lá. Mas a Bíblia diz que no decorrer do texto que eles não acreditaram. Quando Jesus pergunta, o que vocês estão conversando pelo caminho? Eles vão contando, olha, Jesus, poderoso, profeta em obras diante de Deus e dos homens, foi morto, as autoridades o entregaram. Versículo 22 do capítulo 24. Algumas mulheres entre nós deram um susto hoje. Olha só, eles ficaram espantados. Foram de manhã bem ao cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram, nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo.
Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ou seja, não dá para acreditar. O Senhor tem feito milagres, irmãos, na vida de pessoas durante essa pandemia, acredite nisso. O Senhor tem feito coisas espantosas na vida de pessoas no meio dessa pandemia. Mas quando nós perdemos a esperança, quando nós perdemos a fé, quando nós somos tomados pela decepção, a gente ouve esses relatos, mas não consegue crer. Então tenha muito cuidado com a sua frustração e a sua desesperança, porque ela pode roubar sinais claros de Deus na sua vida, que estão sendo feitos através de outras pessoas. Cuidado também com a desesperança, porque ela pode simplesmente fazer você caminhar em sentido contrário à vontade de Deus para a sua vida. Eles estão indo para Emaús, mas eles tinham que ficar em Jerusalém. Pastor, por que o senhor está falando isso? Vá lá no versículo 49 do capítulo 24, por favor. Versículo 49 do capítulo 24 de Lucas. Jesus agora está entre eles, os dois voltaram para Jerusalém, depois que o entendimento foi aberto, depois que perceberam, a tolice que estavam fazendo, reconheceram Jesus no partir do pão, o coração deles ardeu quando eles ouviam a palavra que Jesus expôs para eles. Agora eles estão lá de volta no meio dos 11. No versículo 49, Jesus apareceu ali, surgiu ali. João diz que ele apareceu com as portas trancadas. O Jesus ressuscitado, meu irmão, ele não tem obstáculos para te abençoar. É um outro corpo, é um corpo glorificado. Ele não tem mais a barreira geográfica, as paredes não podem detê-lo. Então nós estamos aqui agora, mas ele está aí na sua casa te abençoando, porque não tem barreiras para o Senhor que venceu a morte. Ele surge ali entre os 11, e no versículo 49 ele diz assim: eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. O mesmo Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, vai repetir isso aqui. Jesus nos orientou que ficássemos em Jerusalém, até que do alto fôssemos revestidos de poder. Não saiam de Jerusalém. Vocês vão ser minhas testemunhas, vão precisar de um derramamento do Espírito Santo, para poderem testemunhar com ousadia, com coragem, com intrepidez. Então fiquem aqui enquanto isso não acontecer. Mas os 12 discípulos estavam indo para onde? Para Emaús. Estavam caminhando totalmente opostos ao que Deus queria para eles. Meu irmão, se Jesus não tem muita misericórdia, insiste demais na gente, e vai atrás da gente, que foi isso literalmente que Jesus fez com os dois, talvez nós estaríamos agora totalmente longe do Senhor. Porque a nossa carne pende para a direção errada, sempre. Cuidado com a decepção, com a frustração. Se você deixar que ela domine o seu coração, você vai acabar trilhando caminhos contrários à vontade de Deus para a sua vida. Acredite, meu irmão, Jesus não ressuscitou em vão. Ele ressuscitou para derramar sobre você o Espírito, para que você seja uma testemunha viva. Fique no lugar em que você está, no centro da vontade de Deus. Não saia, ainda que a dor seja grande, ainda que o desespero esteja batendo na porta do seu coração, ainda que seja um tempo de luto, o Senhor derramará do Espírito dele sobre a sua vida. Fique em Jerusalém, continue na presença do Senhor, porque no tempo dele, ele vai te honrar e vai te abençoar. A decepção, ela pode também cegar os nossos olhos com relação à presença de Cristo. A Bíblia diz que havia algo que fazia com que eles não pudessem entender que Jesus estava ali. Talvez a decepção, talvez a frustração, como o pastor Fernando disse muito bem aqui quarta-feira, talvez as lágrimas estivessem ofuscando o olhar.
para não perceberem que enquanto eles estavam tristes, Jesus estava caminhando do lado deles. Pode ser, querido, que a nossa esperança nessa manhã tenha morrido. Alguns estão na UTI, a esperança de alguns está na UTI, no respirador. Jesus pode curar a sua esperança. Eu creio que alguns a esperança morreu mesmo. É para você essa palavra, porque aquele que venceu a morte pode ressuscitar a sua fé nessa manhã. E eu quero trazer aqui 3 verdades, que se a gente entender, crer e aplicar, vai restaurar, ou quem sabe ressuscitar a nossa fé nesse Deus que está vivo e quer fazer grandes coisas em nosso favor. Primeiro, não importa se você desistiu, guarde isso no seu coração. Não importa se você desistiu, Jesus não desistiu de você. Amém? Talvez você tenha desistido de você, Jesus não. A Bíblia diz, querido, que enquanto eles caminhavam tristes, o próprio Cristo surgiu, apareceu e começou a caminhar com eles, silenciosamente, sem falar nada. Versículo 17, Jesus então começa a perguntar: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles estavam desiludidos, decepcionados, haviam deixado a igreja, os irmãos para trás, não conseguiam acreditar mais em testemunhos verdadeiros a respeito da ressurreição de Cristo. Eles estão, queridos, totalmente desanimados. Mas Jesus está lá. Se você analisar o texto, você vai ver que eles estão com um pouco de revolta no coração. Eles começam a pôr para fora tudo que está no coração deles, a vomitar literalmente o que estava dentro do coração, e Jesus está ali escutando. Querido, em nome de Jesus, sabe o que isso aqui traz ao nosso coração? A figura do bom pastor, que deixa as 99 no aprisco e vai atrás da ovelha que se desgarrou do rebanho. Tem até uma canção, Sem Ovelhas, né? Que ele enfrenta o frio, enfrenta a chuva, toma a ovelha nos braços, no colo e a leva para o aprisco novamente. Glória a Deus, aleluia, porque mesmo que você desista, ou que as pessoas desistam de você, você tem um Deus vivo que nunca vai te deixar, meu irmão. Ainda que você perdeu toda a sua fé, o Senhor caminha ao teu lado. Ele caminha ao lado de qualquer pessoa, meu irmão. Ele caminha ao lado do mais desanimado dos seres humanos. Ele caminha ao lado dos mais decepcionados dos seres humanos, dos mais revoltados dos seres humanos, porque Ele não quer perder ninguém. E Ele estava ali, mesmo sem perceber. Ele estava ali. De repente hoje o diabo está soprando no seu coração o seguinte: eu sou culpado, porque eu desisti de mim. Eu sou culpado pela minha decepção. Eu sou culpado pela minha desgraça, pela minha tragédia, pela minha dor. Querido, isso é mentira do diabo. Você não é o único que pensou em desistir, sabia? Um dia desse alguém perguntou assim: pastor, vocês pastores de vez em quando têm dúvida com relação ao chamado pastoral? Eu falei assim: umas 3 vezes por ano. Alguma vez vocês pensam em desistir, largar o ministério? Umas 3 vezes por ano. E como é que vocês conseguem então? Porque a gente crê que aquele que chamou continua com a gente e não nos desampara. Porque se a gente começar a dar lugar à decepção, à frustração, a gente vai perder a noção de que Ele caminha conosco. Você não é o único que pensa em desistir. Pedro, João capítulo 21, está reunido com os discípulos na beira da praia. Jesus já havia aparecido para eles. Jesus já havia aparecido para Pedro. Pedro já tinha ido no túmulo e visto o sepulcro vazio. Jesus já havia tido esse momento aqui com eles. Pedro está na praia.
Ele disse para os discípulos amigos assim, 7 discípulos, eu vou pescar. Eu vou voltar à velha vida. Eu vou regredir. Pedro também pensou em desistir, mas Jesus não desistiu de Pedro. Amém, querido? Jesus não desistiu de Cleopas, Jesus não desistiu do outro discípulo, Jesus não desistiu de você, Ele vai atrás de Pedro, Ele traz no coração de Pedro o amor dele, o carinho dele, o pastoreio dele, e diz: Pedro, você é importante para mim, para a obra que eu tenho, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Não é hora de voltar para a velha vida, é hora de crer que eu estou contigo, vou respaldar seu ministério, e você vai ser uma bênção na minha vida. Aquele que havia pensado em desistir, vai ser o primeiro pastor que a igreja vai ter, vai ser o homem que vai pregar o primeiro sermão, e milhares vão se converter. Aquele que havia pensado em desistir. Você não é o único, meu irmão, que pensa em desistir, que às vezes fica frustrado. Mas o que suplanta isso tudo, engole isso tudo, é a certeza de que nós temos um Deus que não desiste de nós. Aleluias! Glórias ao Senhor. Ainda que você não perceba, Ele caminha ao seu lado. E é inevitável que aquele que caminha conosco não puxe assunto com a gente. É inevitável que aquele que caminha conosco e que não desiste de nós, não toque no assunto. Ele vai mexer no assunto. E aqui nós temos a segunda verdade que ressuscita a fé morta, que restaura o coração gelado, aquece o coração gelado e traz de volta a esperança. Jesus, querido, se importa com o que você sente. Nos versículos 17 a 24, ele faz uma pergunta: vocês estão falando sobre o quê? E você já leu algum trecho desse capítulo, e eles respondem: você não é o único que não sabe o que está acontecendo nesses dias, o assunto da hora, você é o único que não sabe? Jesus, poderoso, homem diante de Deus e dos homens, morreu, passam 3 dias já, não tem sinal de vida, alguém fala que ele ressuscitou, mas nós não acreditamos, porque ninguém viu ele. Querido, quando Jesus, ele toca nesse assunto, ele faz essa pergunta, ele já sabe, porque ele é o protagonista dessa história. Eles estão falando dele mesmo, com ele, sabe de tudo. E de repente hoje você pensa assim: pastor, por que Deus quer que eu fale o que está no meu coração? E a proposta desse sermão é essa: que você fale o que está no seu coração para Deus. Não sei o que está aí, fale o que está aí para Deus, porque Ele tem cura, Ele tem remédio para o seu coração nessa manhã, amém? Fale. Jesus pergunta para que eles falem, apesar de saber de tudo. E o Senhor sabe exatamente o que está no seu coração agora, antes de você abrir a boca. Onde está isso, pastor? Como é que o senhor me prova isso? Salmo 139, versículo 4. Antes mesmo que a palavra chegue na minha língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Meu irmão, o ato de falar com Deus não é para que Deus fique sabendo o que está acontecendo com você, não. É para que você coloque para fora. É para que você vomite o lixo do seu coração. É para que você seja curado, porque Ele já sabe. A oração não muda Deus, meu irmão, ela muda eu, ela muda a mim, ela muda você, ela muda a nós, ela muda quem ora, porque Deus já sabe de tudo. Foi Ele que te criou. Moisés fala assim: Senhor, como é que eu vou falar para esse povo se eu sou pesado de boca? Eu não fiz a boca das pessoas? Será que quem fez a boca não consegue fazer ela falar, não? Meu irmão, Deus já sabe de tudo. Por que orar? Por que abrir o coração para o Senhor? É porque quando nós abrimos a boca, nós vamos colocando para fora aquilo que está enfermando o nosso coração, ferindo a nossa alma, trazendo desgosto e angústia e desesperança ao nosso espírito. É
para isso que a oração serve. Não é para informar a Deus alguma coisa, porque Ele já sabe. É para que nós sejamos curados enquanto falamos. A oração é a melhor terapia que existe. Os terapeutas concordam, na sua grande maioria, de que o ato de falar já é curativo. A maioria dos terapeutas escutam mais do que falam. Imagina falar com Deus. Imagina contar para Ele aquilo que está perturbando, aquilo que está causando desespero, aquilo que está apurrinhando a nossa vida. Querido, quando nós falamos com Jesus, Ele está disposto a nos ouvir, não para nos julgar, não para nos condenar, pelo contrário. Quando Ele começa a escutar os dois, eles vão falando, vão colocando a revolta para fora, a desesperança para fora. Jesus afirma para eles o seguinte, acompanha comigo no texto de Lucas 24, versículo 25. Então ele lhes disse: como que vocês custam a entender? E como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Sabe o que Jesus faz, amados, quando nós abrimos o coração para Ele? Ele nos confronta, não nos julga, Ele nos confronta. Olha, ouvi, detectei a doença de vocês, falta de fé e falta de entendimento na palavra. Eu tenho remédio, vocês querem? Deus não nos julga quando nos ouve, Ele nos confronta. Deus não nos condena quando nos ouve, Ele dá direcionamento. Vocês querem trilhar o caminho certo agora? Vamos lá, eu vou mostrar nas Escrituras. Deus não nos ouve apenas para ver a ferida, como muitas pessoas fazem. Tem gente que é igual ave de rapina, né? Ela fica esperando ali a presa. Qual é a próxima presa? Quem vai contar a próxima dor? Quem vai abrir o seu coração? Só para ver a ferida, só para ver sangrar, de curiosidade, mas não tem remédio. Deus, quando nos ouve, Ele não apenas quer ver a ferida do nosso coração, Ele quer aplicar remédio. E Ele tem o remédio. E nós vamos ver o que é esse remédio agora. Abra o seu coração para Deus de forma sincera, honesta, e você vai ser curado. Acredite nisso, é a palavra de Deus que está dizendo. A nossa oração tem que ser a oração de Davi, no Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, olha o que está me deixando desesperado, vê se em mim há alguma conduta que te ofende e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a oração do crente. Essa é a oração do crente mesmo em meio às lágrimas. Essa é a oração do crente mesmo em meio ao desespero. Essa é a oração do crente mesmo no tempo de luto. Senhor, sonda o meu coração. Arranca com terra e tudo, com raiz e tudo que há de estar lá dentro, que é ruim, que é maléfico, que é prejudicial. E cura o meu coração. Jesus não faz essa pergunta à toa, amados. Ele quer que eles falem. Ele está nos chamando hoje para uma vida de oração. Missões não é só oferta, né, pastor Fernando? É sobretudo oração. A cura não é só os médicos, é sobretudo oração. Não tem a ver com o que nós passamos, tem a ver com o remédio que Ele vai passar no nosso coração. E aqui eu quero falar com você para a gente encerrar, sobre o remédio, depois que o diagnóstico foi feito, que remédio que Jesus aplicou no coração dos dois. O diagnóstico você viu, vocês são tardos, vocês demoram a entender e crer na palavra. Falta de fé e entendimento no que Deus diz. Esse é o diagnóstico.
Essa é a doença dos dois. É isso que está trazendo tristeza ao coração dos dois. Hoje Deus tem um diagnóstico perfeito do seu coração. Ele sabe que está trazendo desespero, frustração e desesperança. Agora o remédio, querido, que ele aplicou para os dois, eu creio que é válido para todo mundo. Que é a palavra de Deus, independente da sua situação. Porque a palavra de Deus é remédio. Ela é bálsamo para os nossos corações. Ela é cura para nós. Agora a palavra de Deus, ela só é remédio quando ela é ministrada de 3 formas. Presta atenção. Este livro aqui, aberto e lido como um livro qualquer, é um livro qualquer. Agora, se você entender essas 3 formas, esses 3 aspectos de olhar para a palavra, aí vai ser remédio. Acredito piamente que tem muita gente que lê a Bíblia, que conhece a Bíblia, que decora a Bíblia e não a vê como um remédio. E ela não tem feito o efeito que Cristo quer. Porque ela precisa passar por esses 3 aspectos para ela ser remédio e ser cura. Primeiro aspecto das Escrituras. E eles afirmam que enquanto Jesus falava, o coração deles ardia. Sim ou não? Depois que eles estão com os 11 novamente, eles dizem no versículo 32, olha para lá, versículo 32, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Primeiro aspecto da palavra de Deus para ser remédio no seu coração. Tem que ser toda a palavra de Deus. Não pode ser pedaços da palavra de Deus. Observa, por favor, novamente os versículos 25, 26 e 27. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. O Cristo devia sofrer essas coisas para entrar na sua glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Primeira forma da palavra de Deus se transformar em remédio para um coração desesperançado é que ela seja ministrada na sua totalidade. Fragmentos da palavra, versículos isolados da palavra produzem heresias. Há quem diga que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Porque se você pegar um versículo isolado, você cria uma nova doutrina. Você embola a cabeça de muita gente. E sabe por que tem muita gente desanimada hoje, meu irmão, minha irmã, meu amigo que nos assiste? Porque até conhecem a palavra, mas conhecem porções da palavra. Jesus, ele é minucioso, ele é detalhista, ele é pedagógico, ele é contundente, ele é constante, ele é sistemático no ensino das Escrituras. E quando eu lia isso aqui, eu pensava, meu Deus, que responsabilidade nós temos como pregadores. De ter o cuidado de não ficar pregando versículos isolados. Porque quando o assunto foi, eu preciso curar o coração de vocês, e o remédio é a palavra, Jesus não pegou versículos isolados, um salmo aqui, um provérbio ali, um texto de Moisés lá, não. Ele começou por Moisés, por todos os profetas, de uma forma sistemática, organizada, e ministrou a palavra no coração deles. Eu não sou contra a caixinha de promessa não, meu irmão. Não tem nada contra não, mas lá só tem promessa. Toda a Bíblia, a mesma Bíblia que tem promessa, ela diz que tem vale da sombra da morte, sim ou não? A mesma Bíblia que diz que Deus estaria com você em todos os dias, até a consumação do século, também diz no outdoor que nós colocamos ali na igreja, aqui do lado, João 16, 33, vocês também terão aflições. Mas Jesus nunca diz só coisa ruim, ele diz coisa boa, também estarei com vocês. E vocês vão vencer, porque eu venci o mundo. Tenham bom ânimo.
A mesma Bíblia que diz, querido, que uma pessoa nasce, que uma pessoa é alimentada, que uma pessoa cresce, que uma pessoa é sustentada pelo Senhor, ela diz que esse tempo tem fim, e que nós vamos morrer. E a morte não deve assustar ninguém que crê em Cristo, porque Ele venceu a morte. E se nós morremos com Ele também ressuscitaremos. É palavra, toda a palavra. Eu te desafio nessa noite, eu peço a você, nessa manhã, por favor, querido, seja um aluno de escola bíblica dominical. Matricule-se na escola bíblica dominical. Em nome de Jesus, em breve voltaremos presencialmente para a glória do Senhor. Mas não é só para desfrutar. É para aprender, é para conhecer, é para buscar. A palavra de Deus diz o profeta: busquem e continuem buscando ao Senhor, porque como a chuva é certa, Ele virá sobre nós. Tem coisa que a gente não sabe, a gente precisa buscar. Jesus foi enfático toda a Escritura a respeito dele. Priorize a palavra de Deus, principalmente no que diz respeito a Cristo. As pessoas estão curiosas, querendo saber de Apocalipse, querendo saber disso, daquilo. Não adianta nada se você não conhece sobre Cristo, sobre a obra dele, o que ele fez por você. Se tem uma coisa que Jesus priorizou nas Escrituras aqui, foi o que ela disse a respeito dele. A nossa leitura bíblica tem que ser uma leitura bíblica cristocêntrica. Quem é Jesus? Você pode responder isso na sua vida. Quem é Jesus para você? O que Ele fez para você? O que significa a morte dEle? O que significa a ressurreição dEle? Continuo. Um segundo aspecto das Escrituras para ser remédio. Primeiro, ela tem que ser toda. Não pode ser versículos isolados. Segundo, essa palavra, as Escrituras, precisa ser ministrada de uma forma exaustiva. Pastor Fernando leu aqui no início, capítulo 24. Eu quero que você leia de novo o versículo 7, que ele leu aqui no início. Versículo 7. Quando as mulheres chegam lá no túmulo, elas encontram não Jesus, mas um anjo. O anjo diz um negócio para as mulheres: olha, é necessário, aliás, o versículo 6 primeiro. Ele não está aqui, ressuscitou, lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Versículo 7, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. O anjo está repetindo para as mulheres o que Jesus havia falado para elas. Agora olha, por favor, no versículo 44 do capítulo 24. O próprio Cristo entre eles, e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que ao meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas, e aqui ele acrescenta, até nos salmos está falando ao meu respeito. Toda a Bíblia de maneira exaustiva, sempre, constantemente, meditar nela de dia e de noite. Amados, nós não podemos viver de textos isolados, de tempo em tempo, uma vez por semana. Eu nunca vi tanto versículo circulando nas redes sociais, eu nunca vi tanto trecho de pregações circulando nas redes sociais, mas as pessoas continuam sem crescer, as pessoas continuam desanimadas, as pessoas continuam frustradas. Sabe por quê? Porque é esporádico, coloca no coração e esquece. O passarinho vem e rouba a semente que foi plantada, o espinho vem e sufoca, as provações vêm e matam aquilo que o Senhor está plantando. Tem que ser toda a Bíblia e tem que ser exaustivamente. Jesus sabia da nossa dificuldade, irmãos, de assimilar, de aplicar. Então ele usou um método de repetição. Ele fala, eles esquecem, ele manda o anjo falar. Eles esquecem, ele aparece e fala de novo. Sabe o que isso está trazendo ao nosso coração? A Bíblia só é remédio quando ela é aplicada todo dia, toda hora, em todo lugar. O salmista diz: eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E para terminar, a Bíblia só é remédio
quando é toda a Bíblia, quando é toda a Bíblia constantemente e quando ela é ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Olha lá, por favor, para a gente terminar, no versículo 45 do capítulo 24. Jesus então abriu o quê? O entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Nós jamais entenderemos, irmãos, o que esse livro quer nos dizer, se o Senhor não abrir a nossa mente. Por isso que eu disse, esse livro é um livro comum, mas quando ele é lido na companhia do autor, né, glória a Deus, que é o único livro que você pode ler na companhia do autor, o Espírito Santo, aí ele vira a inerrante e infalível palavra de Deus. Um livro comum, um livro que muitos desprezam, quando ele é lido sobre a luz, sobre a iluminação, sobre o entendimento do Espírito. E o Espírito é o mesmo Jesus ressuscitado, amém? Aquele que abriu o entendimento daqueles homens e mulheres lá, Ele hoje pode abrir o nosso entendimento para a palavra revelada, para a palavra escrita, para a palavra que tem poder de transformar a nossa dor em alegria, o nosso luto em regozijo, a nossa frustração em vitória. Algumas pessoas perguntam assim, por que vocês às vezes leem o mesmo texto que a gente e vê umas coisas diferentes? Perguntaram isso um dia desse. Eu disse, eu não sei, mas talvez seja porque a gente ora antes de ler. Senhor, mostra, o que o Senhor quer falar? Tem muita gente buscando o remédio, a palavra e é o remédio, mas não está surtindo efeito, porque está lendo como um livro qualquer. A gente precisa olhar para a Bíblia, pedindo ao Senhor, Pai, revela, fala comigo. Eles já tinham escutado muito, lido sobre os profetas, e não ardeu o coração. Foi quando Jesus explicou toda a Bíblia, de forma exaustiva, através do poder do Espírito Santo, que eles entenderam. No versículo 32 eles dizem, depois, você percebeu como nosso coração ardia, enquanto ele expunha as Escrituras para nós pelo caminho? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e faça a oração de Davi nessa manhã. Salmo 119, versículo 18. Abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Ah, que tesouros, que profundidade, que riquezas são o conhecimento de Deus. Inescrutáveis são os teus caminhos, ó Senhor. Mas às vezes o desespero toma conta do nosso coração, porque mesmo lendo a tua palavra, nós não entendemos. Abre os olhos do nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração, para percebermos, ó Deus, as maravilhas que estão na tua palavra e que dizem respeito a nós. Ressuscita sonhos nessa manhã, Pai. Ressuscita a esperança, ressuscita a fé. Ah, amado, como nós precisamos orar para que outras pessoas tenham um entendimento aberto. De repente você, mulher, está orando há muito tempo pelo seu marido e não vê resultado. Olha como que o apóstolo Paulo orou pela igreja de Éfeso. Capítulo 1, versículo 17 e 18. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual foram chamados, a riqueza da gloriosa esperança, herança dos santos. De repente o seu desespero tem a ver com pessoas que te machucam. Ore para que Deus abra o seu entendimento. Ore também para que Deus abra o entendimento das pessoas que vivem com você, para que eles entendam a palavra e sejam transformados. 1 Coríntios 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito, porque são loucura para essas pessoas, e não é capaz de entendê-las,
porque elas são discernidas espiritualmente. Você precisa do Espírito Santo para entender aquilo que o Senhor revelou, para assimilar aquilo que o Senhor tem para a sua vida e para trilhar os caminhos e os propósitos de Deus para a sua vida, para que a esperança e a fé ressurjam, renasçam no seu coração. Amado, Jesus hoje nessa manhã, Ele ressuscitou para reavivar a sua fé, e para que isso aconteça, jamais Ele vai te deixar só. Para que isso aconteça, Ele jamais vai desistir de você. Creia nisso, tome posse dessa promessa. Eu tenho um Deus que jamais vai me abandonar. Jesus nessa manhã quer reavivar a sua fé, e para isso Ele quer ouvir você. Rasgue o seu coração diante dEle, conte tudo aquilo que incomoda você para Ele. Ele não vai te condenar, Ele vai te confrontar. Ele não vai te julgar, Ele vai te dar direcionamento. Ele não vai só ver a ferida, mas Ele vai derramar remédio no seu coração nessa manhã. E o remédio é a palavra. Toda a palavra todos os dias, toda hora, de dia e de noite. A palavra iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Clama a mim e vou responder coisas grandes e novas que vocês não conhecem, através da palavra que eu já revelei. Obrigado, Senhor, pelo domingo da ressurreição. Obrigado, Senhor, porque o túmulo não foi capaz de detê-lo. Obrigado, Senhor, porque aquela pedra enorme que tapou o túmulo não foi suficiente para impedir que o Senhor saísse de lá. Obrigado, Pai, porque na Tua ressurreição está a nossa vitória. Obrigado, Senhor, porque na Tua ressurreição está a nossa esperança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vive. Nós podemos crer no amanhã. Se o teu filho e a tua filha caminhavam em sentido contrário ao que o Senhor tem para a vida dele ou dela, alcance-os, ó Deus. Faça o seu coração arder com esta palavra, a palavra do Senhor, e os leve de volta ao propósito, ao centro da vontade de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Que agora o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a comunhão, a consolação e a paz do Espírito Santo seja sobre o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Convido você, às 18 horas, a continuar lendo esse texto, continuar ouvindo o que o Senhor quer falar conosco nesse texto. Pastor Fernando continuará, vai dar sequência a essa meditação. Eu tenho certeza, amado, certeza, do fundo do meu coração, que Deus tem um banquete preparado para você hoje à noite. Não deixe de assistir o culto, compartilha o link que você receber, abençoe um monte de gente aí, que é para isso que Jesus te salvou, te abençoou e ressuscitou. Forte abraço, ótimo dia, em nome de Jesus.